Eu quero aqui, nesse momento, compartilhar uma palavra do Senhor com você. A gente já tem falado desde semana passada que nós entramos durante os 3 próximos meses, novembro, dezembro e janeiro, numa ênfase na palavra que nós temos para esse tempo na vida da nossa igreja, que é servir é o nosso jeito de viver. E nesses 3 meses, esta mensagem, essa palavra, ela está específica no problema que o pecado, o principal problema que o pecado causou dentro do ser humano. Todos os outros problemas na humanidade vêm desse primeiro problema chamado egoísmo. E se servir for o nosso jeito de viver, é impossível a gente viver esse caráter, esse jeito, essa natureza de Cristo, se houver algum traço de egoísmo no nosso coração. Então a gente está dedicando esse tempo na vida da nossa igreja, a gente entender na palavra de Deus o estrago que o egoísmo causa na nossa vida, na sociedade, nas famílias, em tudo, absolutamente. E a gente poder, pela graça de Deus, vencermos esse grande vírus que está permeado. Eu não sei se você percebe isso, né? Às vezes até as músicas, gente. Às vezes até as músicas, tá? Eu desafio você, tô aqui sendo corajoso, posso queimar minha língua aqui, tá? Se você pegar na tua playlist 10 músicas que você escuta com frequência, tá? Se pelo menos 7 delas não falarem só de você, você vem falar comigo, pastor, você estava errado. Tá bem? 7 no mínimo, eu diria 7, 8, 9. Assim. Até as músicas, gente. O mercado, o comércio, o mercado de trabalho, tudo o que faz parte da sociedade em que nós vivemos hoje é voltado de alguma forma para alimentar o ego do ser humano. Fazer o ser humano ser o centro do universo. Fazer as pessoas pensarem em si mesmas. Foi isso que estragou a vida de Adão e Eva. A partir do momento, eu falei isso semana passada. Se você não estava aqui, eu te recomendo ir lá no YouTube da nossa igreja e ver a palavra que foi ministrada no domingo passado. Foi isso que estragou a vida de Adão e Eva e foi isso que estragou o resto da sociedade humana até os dias de hoje. E Jesus veio para restaurar essa maneira de pensar, essa maneira de sentir, essa maneira de se comportar, tá bem? E é essa ênfase que a gente tem dado. E olha que coisa curiosa aqui que eu quero deixar como uma provocação para você, tá bem? A palavra que eu tenho hoje é baseada no texto de Filipenses capítulo 2. Sabe de uma coisa? Só neste ano de 2025, esse é um texto da palavra de Deus que eu gosto muito, Filipenses capítulo 2, tá bem? Os primeiros versos, especialmente até o verso 11, né? Hoje eu quero meditar com vocês do 2 ao 8, tá? Só no ano de 2025, hoje, vai ser a 6ª vez que uma palavra é ministrada nessa igreja baseada em Filipenses 2. Nestes versículos aqui. Eu estava até observando quantas vezes tal. 2 vezes a nossa querida Vera Lúcia ministrou na igreja Filipenses capítulo 2. Felipe recentemente ministrou Filipenses capítulo 2. Pastor Gentil já ministrou também Filipenses capítulo 2. Eu já tinha pregado em Filipenses capítulo 2 e estou pregando esse ano pela 2ª vez em Filipenses 2. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que Deus está falando forte com a gente em Filipenses 2. Na Bíblia, meus irmãos, tudo aquilo que é repetido é voltado no sentido de dar uma ênfase, de chamar a atenção ou de ressaltar aquilo diante dos olhos das pessoas. Jesus, várias vezes, quando ele estava ensinando, ele falava assim, em verdade te digo. Por que ele falava em verdade 2 vezes? Porque o povo tinha problema de audição? Não. É porque ele queria enfatizar. É verdadeiríssimo isso que eu vou falar para vocês. E aí ele falava.
A palavra de Deus diz que no mundo celestial, todas as vezes que os anjos nos céus, toda a hierarquia celestial, serafins, querubins, anjos, etc., guardiões, eles estão diante da face de Deus. Eles declaram incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Ou Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era e que é e que há de vir. Por que que eles declaram 3 vezes santo? Será que Deus tem algum problema de entender o louvor, o elogio dos seus próprios anjos? Não. É porque eles querem ressaltar: santidade é uma característica de Deus que é especialíssima. É uma das grandes marcas de destaque de Deus ante qualquer outro ser que existe. É por isso que eles falam: santo, santo, santo. Olha, presta atenção. Deus é perfeitamente santo, Ele é infinitamente santo, Ele é eternamente santo. Tudo na Bíblia, quando tem repetição, está chamando a nossa atenção. O que eu quero dizer com isso? Seria bem interessante nessa semana, nos seus momentos devocionais, você gastar alguns minutos e ir nesse texto, e em oração, você e o Espírito Santo de Deus, você ouvir o que Deus tem a falar com você, no teu secreto, baseado nesse texto da palavra de Deus. Eu já recomendo ler o capítulo inteiro, não só até o 11, tá bem? Mas medite no capítulo inteiro, já aproveita. Já come a fruta com casca, com caroço, com tudo, com talo, e receba. Seja abençoado, seja inspirado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Alegria sem egoísmo. Diz assim a palavra de Deus: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, ou, em algumas Bíblias, queridos, não é utilizada a expressão tenham o mesmo modo de pensar, mas tenham o mesmo sentimento, tá? Na língua original, a palavra que é utilizada aqui, ela dá uma margenzinha. E hoje, naquilo que eu quero pregar, para mim faz muito sentido utilizar essa versão que diz tenham o mesmo sentimento, tá bem? Também. De Cristo Jesus. Continuando, verso 6. Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém, queridos? Não gostei desse amém não, gente. Eu estou aqui animadão, queimando aqui para entregar uma palavra bênção para você. Amém, meus irmãos? Aqui, a palavra de Deus aqui, que seja o Espírito Santo e não o homem, né? O homem, o grande mestre, o grande ministro do nosso coração nesse momento, em nome de Jesus, né? Deixa eu explicar algumas coisas importantes que a gente precisa entender nesses versos, tá bem? Eu não sei se você conseguiu perceber à medida que a gente foi avançando na leitura, mas basicamente estes versos, ele tem 2 blocos de mensagens, tá? O primeiro bloco de mensagens, ele se refere à palavra que vem do Espírito que está no coração do apóstolo Paulo, que é o homem usado para entregar esse recado. E essa palavra que vem do coração, do Espírito do apóstolo, é uma recomendação. Então, uma recomendação apostólica para a alegria. Faça a sua vida valer a pena, faça a nossa alegria, a nossa vida valer a pena, tendo alegria. E ele se dedicava a isso. A vida dele como apóstolo só valeria a pena se a alegria transbordasse da vida dele e ela contagiasse os corações de todas as outras pessoas. Aí, vai para o verso 5 em diante, até o 8, aí o foco muda. O apóstolo para de falar do coração dele
e para de falar do coração dos irmãos, que ele está se dirigindo aqui aos cristãos da cidade de Filipos, na Grécia. Um dia você vai fazer uma viagem turística, vai passar pela Grécia, e você vai conhecer a cidade de Filipos. Diga: recebo em nome de Jesus. Aleluia. Foi forte. E aí, queridos, nos últimos versículos, a ênfase dele muda, porque ele olha para Cristo. A atenção se volta somente para Cristo. O modelo cristão é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, queridos, quando a gente vai falar sobre cristianismo, explique cristianismo. Na prática, cristianismo é Cristo. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é um pacote de doutrinas. Cristianismo é uma pessoa. É uma pessoa que se segue. Cristianismo é ser o seguidor de Jesus Cristo. É aplicar a vida de Jesus Cristo em tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu vivo. Então, Jesus, o modelo cristão, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí de vez em quando eu escuto algumas pessoas chegarem para mim e falar: mas pastor, aí não vale, a gente nunca vai conseguir ser igual a Cristo. A palavra de Deus diz outra coisa. A palavra de Deus até é sincera em dizer que vai demorar para a gente ser igual a Cristo. Mas um dia, se a gente seguir tendo Jesus como alvo, um dia nós seremos como Ele. Pode ter certeza disso, né? Só não pode perder o alvo. Só não pode deixar de seguir o alvo, nosso modelo, nossa inspiração, que é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero pontuar algumas coisas que são faladas sobre isso. Em primeiro lugar, da parte do apóstolo Paulo. Da parte de Paulo, o que é, gente? Faz muito sentido a gente entender, em primeiro lugar, o que era ser apóstolo. No caso destes apóstolos aqui. Nós estamos falando dos apóstolos que são líderes na igreja do Senhor Jesus, hoje em dia. Mas destes apóstolos aqui. Ser apóstolo, neste contexto aqui, era exercer com toda a sua vida um ministério de ser enviado para anunciar tudo aquilo que eles viram e ouviram do próprio Jesus Cristo. Eles tiveram contato com Cristo. Eles viram, eles comprovaram que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele não ficou morto. O nosso Salvador não está morto, aleluia, mas Ele ressuscitou para nos colocar na presença eterna do Pai. O ministério apostólico, queridos, carregava uma forte mensagem de arrependimento e fé, que começou com o profeta, não com o apóstolo João Batista. E os apóstolos, eles ampliaram a mensagem de João Batista. João Batista falava: arrependam-se, arrependam-se e preparem-se, arrependam-se e preparem-se, que veio antes de Cristo. Depois de Cristo, quando vieram os apóstolos, eles falavam: arrependam-se e creiam, arrependam-se e tenham fé, arrependam-se e agarrem com Jesus Cristo, e se agarrem com Jesus Cristo. O que é, gente? De maneira espiritual, arrependimento e fé. Arrepender-se é morrer, é desistir, é anular, é decretar game over. Para todo o tempo de vida que nós tivemos longe da presença de Deus. Sem ter Deus como nosso ar que respiramos, como nosso sentido de existência. Portanto, o arrependimento é morrer. É uma forma de morrer, não fisicamente, mas é uma forma de morrer. É uma forma de morrer para essa forma de viver voltada só para o nosso ego, só para nós mesmos. Para quê, gente? Por que a gente tem que morrer? Porque não tem como nascer um novo homem. Não tem como nascer uma nova mulher, se o velho homem e a velha mulher não morrer. Faz sentido isso, gente? Porque se for feito de outra forma, nós vamos ter um sério problema de dupla personalidade. O velho homem e o novo homem vivendo ao mesmo tempo. E aí vai ficar o tempo todo, uma hora é santinho, uma hora é de Deus, outra hora é do diabinho, etc. E Jesus fala: não é possível isso. Para você ser uma nova criatura, como ele conversou com Nicodemo, João capítulo 3, é necessário nascer de novo. O velho homem tem que morrer,
A velha mulher tem que morrer. Obrigado, querida, Deus abençoe. Para que nasça uma nova pessoa, uma nova criatura. Então isso, gente, era a mensagem dos apóstolos continuamente. Eles sempre estavam falando isso a todos os povos na face da terra. E aí, então, quando o apóstolo Paulo chega nessa recomendação, quando ele está se dirigindo aos cristãos da cidade de Filipos, na atual Grécia, ele vai fazer essas recomendações aqui nos primeiros versos, no 2, no 3 e no 4. E se você prestar atenção, meninos, me ajudem aqui, por favor, quem está cuidando do computador aí. Põe o verso 2 de novo. Olha só. Filipenses 2:2. Olha só. Não tem aqui eu, não tem aqui a primeira pessoa do singular. Olha só. Então completem a minha alegria, já esse minha aqui, eu vou explicar ele, tendo o mesmo modo. Ele já começa lá falando, completem vocês, né? Tendo o mesmo modo de pensar, que vocês tenham o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, que vocês tenham o mesmo amor, que vocês sejam unidos de alma e mente. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Ele está falando exatamente o contrário. Tudo aquilo que é interesse pessoal, não façam, não sigam esse caminho, vai dar ruim, ou por vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a vocês mesmos. Verso 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Queridos, tudo que é falado nesses primeiros versos é no plural, é no nós. A primeira pessoa de singular aqui não faz o menor sentido nessa mensagem. Ele está aqui recomendando a que a gente aprenda em Cristo. A vida em Cristo é uma vida no plural. É uma vida de nós. O ser humano, queridos, isolado, ele egoísta, ele centrado em si mesmo, ele vai morrer. Ele precisa morrer para nascer um membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é nós. Como eu falei agora há pouco, quando eu cheguei aqui na frente. A igreja é o corpo de Cristo. Então, esse ser humano que vive isolado, que vive só no seu modo de fazer as coisas, egoísta, tem a sua vida fazendo planos centrados em si mesmos, ele precisa morrer. E o que vem depois? Vem alguém que passa a fazer parte de algo que é muito maior do que ele mesmo. Ele é membro do corpo vivo de Cristo na terra. Acaba o eu, acaba o ego. Morre o eu e nasce o nós. Essa era a maior alegria do apóstolo Paulo. Essa era a maior alegria de todos os apóstolos de Jesus Cristo. Ver pessoas morrerem para o eu e passarem a fazer parte do nós em Cristo Jesus. Aleluia. Aí então vai fazer sentido conectar com a visão do modelo cristão, o modelo da pessoa de Jesus Cristo. O que o texto, a partir do verso 5, mais especificamente a partir do 6, ele vai falar até o 8, referente a Cristo. Se Cristo é o nosso modelo, se Ele é a nossa inspiração, como que a gente pode se inspirar em Jesus Cristo? Ok, olha a trajetória da vida dele. Em primeiro lugar, qual foi o grande propósito da vida de Cristo na terra? Foi cumprir o plano do Pai eterno. Jesus não veio ao mundo para realizar o seu projeto. Jesus não veio ao mundo para realizar o desejo do coração dele. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Esse, inclusive, é o versículo preferido da minha querida esposa, João 4,34. Quando Jesus fala lá no meio do povo samaritano, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. E realizar a sua obra. Ele não veio aqui para fazer nada que agradava a ele. Inclusive, a gente tem um modelo, a gente tem um exemplo das próprias palavras de Jesus também, quando ele está sentindo o cheiro de cruz.
quando ele estava sentindo o cheiro de que a traição estava se aproximando, que a prisão e aquele julgamento injusto estavam se aproximando, que a cruz estava... Ele já estava sentindo o cheiro de cruz. Ele vai para o jardim do Getsêmani no Monte das Oliveiras. Ele ora ao Pai, ele chora ao Pai, falando: Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, esse é o meu pedido. O próprio Cristo falou ao Pai: eu não quero morrer na cruz. Uau! Porque eu sei que vai ser extremo. Porque eu sei que vai ser terrível. E a Bíblia não está falando, e Jesus não estava falando dos cravos nas mãos, não, gente. Porque teve gente na terra que já morreu mais sofrido do que Jesus morreu, em termos de tortura. Torturas muito maiores, mais demoradas, mais excruciantes, mais assim dolorosas do que a morte de Jesus Cristo. Mas a dor que Jesus sentiu, que é incomparável, foi a dor no seu coração de levar sobre si o pecado, a maldição, a condenação da humanidade inteira. E ele morrer por isso, por algo que nem era dele. Mas ele termina essa oração dizendo o quê? Ele fala: contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Desfecho da história: cruz. Cruz. Foi isso que ele veio fazer. E foi para isso, queridos, que ele pagou um alto preço. Era a vontade do Pai. Jesus cumpriu a vontade do Pai voluntariamente. Ele não foi obrigado a fazer isso. Ele fez porque quis. O próprio Jesus disse isso: eu dou a minha vida voluntariamente. Ninguém toma ela de mim. Eu a dou e eu a tomo de volta, como eu quiser. Jesus, ele cumpriu o propósito do Pai de coração. Até porque, se não fosse voluntariamente de coração, não seria amor. O amor não se manifesta em nada que é obrigado. O verdadeiro amor, ele só se manifesta naquilo que é voluntário, de coração. Senão, não é amor. Então, Jesus deu essa maior prova de amor maravilhosa. A Bíblia diz que ele se esvaziou da forma de Deus. Jesus, ele sempre foi Deus. Mas durante uns anos, durante um tempo na história, ele se esvaziou da forma de Deus para tomar a forma humana. Aquele que deveria ser servido pelos seres humanos, ele se tornou como um servo, para servir os servos. Aí a gente começa a pensar, né? Ih, rapaz, ser cristão meio que azeda, hein? O nosso Senhor e Salvador veio para servir os servos. Aí eu me chamo de cristão, que sigo os passos de Cristo. E será que Deus encontraria no meu coração, no seu coração, a disposição para não somente ser servo, mas para servir o servo? Mais abaixo ainda. Jesus obedeceu até o extremo. Ele aceitou ser humilhado injustamente, até morrer e morrer na cruz. E a Bíblia diz que isso deu alegria a Jesus. Meu Deus! Como assim? Que seguir um caminho como esse deu alegria a Jesus? É porque, queridos, a maior alegria de Cristo não era o bem-estar próprio dele mesmo, mas de ver o propósito do Pai se cumprir. Eu vou falar isso de novo, você precisa guardar isso, tá bem? A maior alegria de Cristo não foi o bem-estar dele mesmo, mas ver o propósito do Pai se cumprir. E nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E nós somos chamados a ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Queridos, deixa eu falar para vocês qual que é a chave espiritual dessa mensagem nessa noite. A chave espiritual dessa mensagem, primeiro a gente precisa levantar uma pergunta. O que tem a ver entre o apóstolo e Jesus Cristo?
O que tem a ver entre o apostólico, aquele que é enviado para falar, e o Cristo, aquele que praticou, que cumpriu, que executou? Qual que é a relação entre esses dois? Por que Paulo já não cortou, ao invés de falar, como a gente estava lendo aqui, da minha alegria, completem a minha alegria? Por que foi importante ele falar para completar a alegria dele, antes de falar do modelo de Jesus Cristo, de alegria perfeita e completa? Tem uma relação entre esses dois. E a relação, queridos, é que a verdadeira alegria, guarde isso, a verdadeira alegria, a alegria que é eterna, ela sempre vai cobrar um preço. Ela sempre vai cobrar um alto preço. Se você busca experimentar a alegria eterna de Deus, nunca vai ser possível chegar até a alegria de Deus sozinho. Não será possível experimentar a alegria eterna de Deus fazendo um projeto privado, particular de vida eterna. É necessário a chave virar e a gente perceber, para entrar na alegria de Deus, para desfrutar da alegria eterna de Deus, eu tenho que fazer parte do nós de Deus, da comunidade, da comunhão, da família, porque não será possível chegar até lá pensando apenas em si mesmo. Aí tem gente que pode chegar tolamente, tá? Já vou dizer isso. Falando bobagem, falando sem saber o que está falando, e dizer, eu prefiro então desfrutar das alegrias, da curtição que a gente tem por aí afora, porque aí eu não preciso me preocupar em passar por esse preço, de que para eu desfrutar da alegria, eu preciso parar de pensar só em mim mesmo e pensar em nós, em Deus em primeiro lugar e no próximo. Eu vou então para uma festa, eu vou então viver as minhas aventuras, fazer as minhas viagens, comprar as coisas que eu gosto, me divertir, me alegrar, viver a vida para me alegrar. Mas, queridos, é possível experimentar esse tipo de alegria na vida? Sim, é possível. Mas existe uma diferença essencial na alegria que a gente encontra na vida nessa terra, da alegria de Deus. Que eu já falei aqui, a alegria de Deus, ela é eterna. A alegria que a gente vive nesse mundo, ela é só de momento. A alegria de qualquer experiência que a gente tem de prazer nessa terra, ela sempre vai enfrentar a crise do dia seguinte. E qual que é a crise do dia seguinte? É perceber que tudo aquilo que estava me enchendo ontem, hoje deu lugar a um grande vazio dentro de mim, e eu preciso encontrar um novo motivo de uma nova grande alegria na minha vida. Aí eu vivo disso, eu vivo de me gratificar. Porque se eu parar de me gratificar, é por isso que está na moda a gente hoje em dia falar mimimei. Mimimei. Resolvi mimimar, gastar horrores com o meu cabelo. Resolvi mimimar, gastar horrores com tudo que eu posso, com o meu calçado, com o meu celular, com o meu carro, com sei lá com o quê. Mimimei. Porque se parar de se mimar, entra em depressão. Se parar de se mimar, a vida perde sentido. Morre no coração. A única alegria que tem um combustível... Hoje nós estamos na busca da energia que não se esgota, né? A grande galinha dos ovos de ouro é o país que vai descobrir a energia que não se esgota. Esse país vai governar o mundo nas próximas décadas, né? Até Jesus voltar, que não vai demorar tanto assim também, né? E aí, então, é a corrida pela energia que não acaba nunca. E, queridos, aqui, com aquilo que o mundo oferece, com aquilo que a gente tem à nossa disposição, que o dinheiro pode alcançar, talvez, ou que a nossa vontade, a nossa força de vontade pode alcançar, toda a alegria que a gente experimentar, ela vai passar no dia seguinte. Dia desse eu estava vendo uma notícia de um show que aconteceu, de uma dupla sertaneja aí, um showzaço que virou
virou hit. É um show de um dia inteiro, o ingresso caríssimo, o povo pagava centenas de reais. Olha só, vem comigo aqui, vem pensando nisso. Eu fiquei, Jesus, nós precisamos pregar o evangelho mais, Jesus, o negócio está feio. Um show, gente, absurdo, uma estrutura gigantesca. Não sei se vocês viram nas notícias recentemente aí. Era um show que até oferecia churrasco livre, todos os tipos de carne de primeira, e música tocando, e festerê, e carne. E as pessoas, os ingressos mais baratos eram centenas de reais. Eu não tenho certeza, eu posso estar errado aqui, mas era 300 ou 400 reais o ingresso mais barato. Ingresso mais barato. Aí você assistia aquilo, cara, que diversão, que legal. Aí lá, aquele auê e comida arada e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, a maioria dessas pessoas no dia seguinte foi no banheiro. E já no dia seguinte, metade daquele ingresso foi para descarga. Essa que é a alegria que o mundo oferece para nós. Não se compara, gente. Isso daqui é brincadeira de criança falar de qualquer outra alegria comparada com a alegria que não se acaba. A alegria como eu estava brincando aqui, fazendo um paralelo, da fusão nuclear. A alegria que não se esgota nunca. É um absurdo, queridos. Gente, a gente só vai estar preparado para a gente entrar na alegria de Deus a partir do momento em que nada mais importar para nós. Sabe o que Deus está procurando aqui na terra? Gente braba. Ele está doido para alegrar. Modo de dizer meu, tá? Modo de dizer meu, por favor. Eu não quero aqui ser... Ele está doido para encontrar pessoas aqui na terra brabas. E ele derramar da alegria dele dentro dessas pessoas. Braba por quê? Porque não aguenta mais. Não aguenta mais. Chega. Cansei. Para mim... Sabe aquele vídeo da menininha lá? Já deu, chega. Deus está procurando pela terra as pessoas que chegam e falam, já deu, não quero mais, não procuro mais nessa terra. Eu preciso de algo maior. Eu preciso de algo mais elevado. Eu já experimentei de tudo aqui, já concluí. O rei Salomão já tinha falado, a gente nem precisava gastar dinheiro, gente. Se a gente ler Eclesiastes, nós vamos fazer uma economia lascada. Ele vai falar, eu fui milionário, gastei toda a minha grana com tudo que você pode imaginar. E a minha conclusão é, nada disso me alegra o coração. Teme a Deus e guarde o teu coração. É a melhor coisa que você faz da tua vida. Você vai economizar um dinheirão escutando Salomão. A menos pessoas que tenham uma gana. Eu estou cheio de coisa que hoje eu tenho e amanhã eu não tenho mais. Eu estou cheio de coisas que hoje eu vivo, amanhã eu não vivo mais. Eu estou cheio de coisas que hoje eu tenho na minha mão, amanhã passaram da minha mão. Eu estou cheio. Eu quero chegar a algo maior. Eu quero chegar à eternidade. Eu não quero viver planejando, pensando, cogitando no último dia, no dia que eu vou morrer. Isso não é vida. Viver pensando no dia que vai morrer, viver esperando o dia da morte, não é viver. Eu quero uma vida com perspectiva para a eternidade. Eu quero viver a eternidade com Deus, eu quero ter essa alegria, e com o máximo de pessoas possível junto comigo. É nisso que o coração de Deus está, gente. É isso que Deus está procurando pela terra. Queridos, Jesus... Ele foi provado nessa terra e tentado de todas as formas possíveis e imagináveis. Tá? Não venha com esse papo. Não, mas Jesus era divino. Jesus ele era indestrutível. Ele era prova de balas. E tal. Ele era Deus, sim. Mas tudo que nós passamos, ele também passou. Igualzinho. Igualzinho. A palavra de Deus diz isso. Até ele ocupar esse lugar de Salvador. Só que para chegar a ocupar esse lugar de Senhor e Salvador, de Rei dos Reis, ele viveu uma trajetória na forma de servo.
E queridos, nós também devemos entender que é natural, que faz parte da nossa caminhada com Cristo, para encontrarmos aquela alegria, a gente perceber que faz parte passar por uma trajetória de provas. Nós vamos ser provados frequentemente. Querido, querida, não crie a expectativa ilusória de que experimentar a alegria de Deus significa seus problemas acabaram. Nós vamos ser provados. Por que nós vamos ser provados, pastor? Confiar em Deus não era para melhorar a situação? Sim, melhora. Nós nos tornamos mais do que vencedores. Só que Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida. Haverá um momento em que essa natureza, em que essa história, da maneira como nós a conhecemos, ela vai acabar. E Deus vai fazer novas todas as coisas. E Ele está nos preparando nesta vida, nesta terra, porque Ele já disse na sua palavra que naquele momento lá na frente, nós seremos colocados acima dos anjos e governaremos juntos com Cristo sobre toda a nova criação. É muita responsabilidade, gente. É muito trabalho. Tem que estar preparado. Então, as provas fazem parte. Para fortalecer, para criar casca grossa, uma fé firme, como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não importa. Se não tiver fruto na vide, se a oliveira, se o produto dela mentir, não importa. Ainda assim, apesar dos pesares, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que vida que eu quero viver. É nela que eu estou curtindo. É nela que estão as minhas expectativas. Aqui eu vou vencendo. Tal, as lutas vem uma pancada aqui. Vamos vencendo. Enfim. Mas eu vou chegar na linha final. Que Jesus está me esperando nela. Para me dar a coroa da vida eterna. Aleluia. Era isso que o apóstolo tinha em mente, gente. Quando ele disse para os cristãos da cidade de Filipos, na Grécia, aonde você vai logo, logo, em nome de Jesus, ele disse, completem a minha alegria. Ele estava dizendo que ele já tinha obedecido, procurando tomar na sua vida cada vez mais a forma de servo semelhante a Jesus Cristo, aprendendo cada vez mais com Cristo, ao anunciar Cristo ao povo de Filipos. E agora a bola estava para eles. Completem a minha alegria. Que aquilo que eu já tenho procurado viver, que vocês também queiram e busquem viver. E quando eu passo a bola para vocês, é porque só eles podiam fazer essa alegria se tornar completa. A parte que o apóstolo podia fazer, ele fez. Que foi anunciar, que foi mostrar como ele vive, o que ele crê. E para essa alegria ser completa, aquele povo tinha que entrar na mesma fé que o apóstolo. E eles entenderem, cara, a gente vai se alegrar juntos com Jesus. Queridos, o que significa alegria completa? Se você ainda não pegou aqui, matar a charada. Alegria completa, o sentido bíblico dessa expressão alegria completa, é quando se experimenta uma alegria até o fim. Alegria completa é a alegria até o fim. Não apenas no momento. Não apenas aquela alegria de momento. A gente já tem falado sobre isso aqui. E nesse caso, daquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, o fim seria não apenas que o apóstolo Paulo tivesse a alegria de Jesus, em Jesus Cristo, mas todas aquelas pessoas que ouviram o seu testemunho também tivessem. Se alegra comigo, gente, era o que ele estava falando. Mais do que eu estar alegre com Cristo, é nós estarmos alegres com Cristo. É por isso que eu disse para vocês que eu estava vibrando, eu estava queimando de fé para entregar essa palavra para você nessa noite, porque ela vem ardendo no meu coração nos últimos dias, mas eu não queria que ela ardesse só no meu coração, eu gostaria que a gente vivesse uma alegria completa aqui juntos nessa noite. Gente, eu não estou falando uma alegria completa, e a Bíblia também não está falando, de fazer cosquinha no sovaco da pessoa que está do seu lado e ficar todo mundo, ha, 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 ha.
É possível a gente não estar dando gargalhada, mas o nosso coração estar alegre. A alegria no espírito, a alegria do coração. A alegria que torna a gente capaz de gritar um aleluia, mesmo quando o bicho está pegando. Mas você é doido, você está dando aleluia aí, Deus te largou no meio desse rabo de foguete para você se virar aí. Aleluia, o Senhor é comigo. Esse deserto não vem para me destruir, ele vem para me fortalecer. Eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida. Como que essa alegria poderia chegar a todos? Olha os indicativos que o próprio apóstolo Paulo fala no texto. Primeiro indicativo, que essa alegria poderia participar de todos. Ele é prático, né? Primeira forma, prática. Tenham o mesmo modo de pensar. Por favor, não entenda que isso daqui é estupidez, tá? Ter o mesmo modo de pensar é uma estupidez. Se todo mundo pensar igual, o povo não cresce, não vai ter outros pontos de vista. Não, não é isso. Ter o mesmo modo de pensar é entrar em acordo. É ter o compromisso de que assim, olha, você pensa de uma forma, eu penso de outra, então nós vamos aqui orar, jejuar, nós vamos aqui nos aconselhar, e a gente não vai dar um passo, a gente não sai daqui, enquanto a gente não tiver o acordo entre todos nós. Agora, tem uma coisa muito importante que eu acho bom compartilhar aqui, tá? Eu vejo que de vez em quando muitas pessoas cometem um grave erro com relação à palavra de Deus, tá? E qual é o erro? O grave erro que é muito cometido hoje em dia é de as pessoas falarem que a Bíblia, o texto sagrado da palavra de Deus, ele tem várias interpretações, a sua e a minha. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus só tem duas formas de interpretar. A forma certa e a forma errada. O que é interpretar? Interpretar é entender o sentido da palavra. A arte da interpretação é a arte de entender o sentido. Não é sair do eu acho que Deus está dizendo e poder ter segurança de dizer, não, Deus está dizendo isso. Agora, eu concordo com você, por exemplo, na reunião da célula, né? Quando todo mundo participa, né? Na verdade, não é uma aula, não é uma pregação na célula, né? É um compartilhar da palavra, é uma conversa em torno da palavra de Deus, né? É claro que existe um sentido que é, na hora de aplicar na prática a mensagem da palavra de Deus, na hora de aplicar na prática, tudo bem, eu posso aplicar dentro do meu contexto, da maneira como tem sido a minha vida, e você pode pegar a mesma verdade e aplicar no teu contexto, como você tem vivido a sua vida. Aí faz sentido, na hora de aplicar na prática. Mas interpretar... Não, mas eu interpreto isso que a palavra de Deus está dizendo de outra forma. Ou você ou eu estamos errados. Ou os dois. Os dois certos é impossível. É impossível. Então aí o que a gente tem que fazer, gente? Faz nada. Faz nada. Vai orar. Você nunca fez isso? Eu faço direto nas minhas devocionais. Espírito Santo, essa verdade aqui não está clara para mim ainda não. Vamos lá. Não saio daqui enquanto o Senhor não revelar para mim o que esse verso está me dizendo. E ora, e ora, e ora. Senhor, eu tenho que ir trabalhar. Aí fecha, amanhã volta, abre de novo. Senhor, aonde nós paramos, ainda não está claro para mim o entendimento dessa verdade da palavra de Deus. Até o Espírito confirmar. Foi o que Jesus falou lá no Evangelho de João. É importante que eu envie o meu Espírito, porque ele vos ensinará, ele vos guiará a toda a verdade. E não só isso, vai fazer lembrar também. Olha só, você que fala aí que você é ruim de memória e não lembra versículo, você tem que jejuar mais. Se você estiver cheio do Espírito Santo, Jesus falou que o Espírito vai fazer você lembrar. E eu também. Ele tem ajuda para a nossa memória de vez em quando meio atrapalhadinha. Mas, queridos, ter o mesmo modo de pensar não é uma escolha na igreja do Senhor Jesus. Não é uma opção. A igreja não pode dar um passo enquanto não estiver concordando. O que aconteceu com Israel no deserto, na boca de entrar na terra prometida? 2 achando que deviam entrar e 10 achando que não deviam entrar. Não vai entrar. Enquanto não estiverem concordando aqui na terra, não vai entrar.
40 anos depois, na verdade 38, né? Já estava 38 anos depois, aí todo mundo estava unido com Josué. Bora, Josué, vamos para cima. Atravessa o rio e tudo mais, que a palavra de Deus nos conta. Ele continua falando, tenham o mesmo amor. Não preciso explicar aqui sobre amor, senão vou me delongar demais em cima disso daqui. 2 semanas atrás, Deus me deu uma palavra a respeito do amor. O amor na realidade, que amor não é sentimento, que amor não tem nada a ver com romantismo, que amor é o compromisso com as coisas certas pelo próximo, tá bem? Tenham o mesmo amor, o compromisso com o mesmo amor. Ele fala, vocês querem participar da mesma alegria? A gente ter uma alegria completa? Então sejam unidos de alma e de mente. Outra coisa, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Teve uma vez, queridos, eu vou citar um exemplo aqui, eu vou até contar uma coisa que é de reunião de liderança na nossa igreja. Reunião de liderança na nossa igreja. Uma vez, eu reunido com os líderes na nossa igreja, eu falei sobre a calçada da frente do nosso templo aqui, com eles. Eu falei, meus irmãos, está na hora de nós, líderes dessa congregação, a gente começar a dar exemplo. Seria muito bom se a gente, quando chega de carro, por exemplo, para os nossos cultos, celulão, os nossos momentos juntos, se você chega cedo, por que você não coloca o seu carro na pior vaga? Para a pessoa que chegar atrasada, ela já está atrasada, já vai chegar no culto tudo esbaforido, já no segundo louvor, já está em outro espírito, até ficar no Espírito Santo, já vai estar no momento de intercessão para frente. Você pode ajudar essa pessoa, facilitando ela encontrar uma vaga mais fácil. Você chegou cedo, meu irmão, você pode escolher. Favoreça o próximo, considere ele na frente, na sua frente. Uma vez eu falei isso com os líderes aqui da igreja. Chega, o contrário de um comportamento cristão, é quando chega, glória a Deus, primeiro a chegar, posso escolher a melhor vaga, e vai lá e coloca o carro no meio de 2 vagas ainda. Privilégio de quem chega primeiro. No mundo que alimenta o nosso ego, é assim que funciona. O mundo é dos espertos. Não é verdade? Não é assim que fala? Que ensinam a gente? O mundo é dos espertos. Estou dando um exemplo, poderia falar muitas coisas sobre isso. E ele completa essa palavra dizendo, outro indicativo prático, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Às vezes a gente fala, por exemplo, quando a gente se reúne em celulão aqui na igreja, né? Quando a gente vai comer, aquela mesa gigantesca, sei lá quantos metros de mesa de comida, e a gente fala, traga o visitante aqui, dê o melhor pedaço para ele, deixa ele se servir com o mais quentinho, com aquele pedacinho mais que tem mais cobertura escorregando assim, que você já estava de olho naquele pedaço assim, aquela parte do bolo de cenoura, que a camada de chocolate está grossa, assim, você já estava de olho. Aí vem o visitante e olha para aquele mesmo pedaço. Aí você fica, não. Aí ele vai. Aí ele pega exatamente aquele pedaço. Aí você fala, aleluia. Glória a Deus. Estou só brincando. Mas é esse o senso que governava o comportamento de Jesus Cristo, queridos. Foi isso que fez ele ser o que ele foi, o que ele é. Foi isso que levou ele, que capacitou ele a fazer o que ele conseguiu fazer. Tudo isso aqui são ações. São ações que são fruto de um coração que tem alegria em servir para que todos sejam abençoados. Resumindo, gente, tudo isso que a gente está falando aqui significa o ato semelhante ao de Cristo, de se esvaziar, para se alegrar na vida de alguém. Em vez de você encontrar uma alegria em você mesmo, procure como Cristo encontrar alegria na vida de alguém. Se esvaziar para encontrar alegria em alguém. Você está entendendo isso? O caminho de um cristão, o caminho de Cristo, é o caminho de se esvaziar dos seus interesses, das suas prioridades, às vezes até do seu direito, talvez,
para encontrar alegria em ver um sorriso no rosto grato de alguém. Alegria completa, alegria de Cristo, a alegria do apóstolo, a alegria daqueles cristãos, a alegria minha e sua, aleluia. A alegria que era deles, de serem aprovados, de serem tudo sem terem nada, de estarem preparados para se assentarem na mesa do Pai eterno, com muitas outras pessoas juntas. Mas também a alegria entre eles, na comunhão com o Espírito Santo de Deus, uns com os outros, experimentando da mesma bênção, sem egoísmo. E é por isso que a palavra dessa noite é alegria sem egoísmo. Porque se a gente vive algum tipo de alegria que é voltada só para agradar o nosso coração, essa alegria não é completa, essa alegria não é verdadeira, essa alegria não é eterna. Eu quero terminar essa palavra convidando você a pensar junto comigo, querido. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está aqui na igreja agora, buscando, louvando, adorando, recebendo palavra. Mas será que esse estilo de vida é o estilo de vida que nós estamos buscando chegar? Será que eu e você viemos aqui para sermos preparados para viver esse estilo de vida? Era isso que você estava esperando quando você veio para cá hoje à noite? Para receber uma palavra dizendo que você tem que deixar tudo aquilo que faz você pensar só em você mesmo de lado para trás, porque isso não leva a lugar nenhum. De aprender a pensar não apenas em você mesmo, mas em nós. Menos de mim, mais de nós. Menos de mim, mais de nós. Você pode ficar em pé, por favor? Eu quero fazer um pedido aos irmãos da comunicação. Tem uma canção de louvor a Deus que fala muito ao meu coração. Eu uso muito nos meus dias de jejum. E ela fala isso, que Ele cresça. É uma canção que ela é ministrada como uma oração. Mais de ti e menos de mim. Mais de ti e menos de mim. Que seja o Senhor quem cresça. Que os meus irmãos sejam abençoados através da minha vida e que eu tenha alegria nisso. Pode aumentar um pouquinho mais, por favor. Se você quiser fechar seus olhos, se você quiser... Eu gostaria que você considerasse os versos dessa canção como uma provável oração que você pode fazer nessa noite. Se você está querendo viver uma outra perspectiva de vida. Se você está em busca daquilo que é mais elevado. Eu não sei se você conhece essa canção, se não conhece, não tem problema. Só preste atenção. Querido, querida, nessa noite, eu quero te provocar, eu quero estimular você a crer. É possível. Não duvide, é possível viver essa vida. Mas enquanto a gente tiver ainda um fio de esperança, de que Deus pagou um alto preço por amor, dando seu filho por nós, só para dar alegrias para mim e para você aqui nessa terra, ou nas coisas dessa terra. Se essa é a nossa expectativa, se essa é a nossa busca, então talvez a gente esteja até perto, mas ainda não estamos preparados para a alegria da eternidade. Lembre-se daquilo que foi falado nessa noite. O Senhor está procurando aquelas pessoas que estão rangendo os dentes porque não aguentam mais.
Talvez até eu possa acreditar, você esteja recebendo essa mensagem nessa noite, mas para você viver essa mensagem no futuro, quando você não tiver mais nenhuma expectativa nas alegrias dessa vida, naquele momento em que só Deus for a tua esperança de alegria, aí nesse momento você estará preparado para a alegria eterna, para a alegria completa. Queridos, o eu precisa morrer. No reino de Deus não entra eu, só entra nós. Querido, querida, a chamada dessa noite é para uma mudança de mente. A chamada dessa noite é para que uma chave vire no meu e no teu coração, para nós trocarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, menos, cada vez menos disso, pelos sentimentos que também houve em Cristo Jesus. Trocarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, pela mesma forma de pensar de Jesus Cristo. Se você tem fé para isso, declare com toda a fé do seu coração que esse seja o seu desejo, que Ele apareça, que a tua alegria esteja nisso, que Ele apareça. Oh Deus, eu diminua, porque queremos alegria completa. Estamos em busca da alegria eterna. Pode deixar repetindo aí, eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, nossos corações, ó Pai, se abrem, se expõem diante de Ti, meu Pai. Meu Deus, porque podemos perceber, ó Pai, nessa noite o Senhor colocando um espelho na frente do nosso ego. O Senhor colocando um espelho na frente, ó Deus, do nosso egocentrismo, do nosso grande eu, meu Pai. Meu Deus, o Senhor nos dando um choque de realidade, mas não somente a realidade desse mundo que a gente pisa e toca, mas um choque de realidade da vida que está preparada para a eternidade. Oh, meu Pai, eu oro, meu Deus, para que em cada coração aqui, em cada coração que está acompanhando esse culto, essa palavra pela internet nesse momento, seja enchido de uma sanha, de uma gana, de uma indignação santa, por algo maior, que os corações nossos estejam cansados, Deus. Chega, basta desses petiscos que hoje a gente tem, amanhã vão embora, que não nos sustentam por nada nesta terra. Oh, meu Deus, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Talvez a gente não esteja enxergando, Pai, essa realidade. Talvez, ó Deus, a gente não esteja conseguindo acompanhar o Teu coração, a Tua mente. Espírito Santo de Deus, que seja o tempo em que as escamas caiam dos olhos, aleluia. Que seja o tempo em que o véu, em que a cortina que está na frente seja rasgado, seja aberto. Que seja o tempo em que a dureza e a insensibilidade saia para dar lugar a um espírito de um coração quebrantado na Tua presença, desejando aquilo que é eterno, desejando aquilo que é mais elevado. Não ser afirmado pela boca do mundo do ser humano, mas ser afirmado pela voz que criou todas as coisas e que sustenta e que governa para sempre. Oh, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que seja esse o tempo, que não seja para a próxima geração, não, Pai. Eu quero viver isso na minha geração, Senhor.
de, ó Deus, um grande mover de quebrantamento que choque o mundo. Um grande mover que choque o mundo. Como é possível isso acontecer? Um só coração, um só sentimento. Como que esse povo encontra a alegria de ser bênção na vida de alguém, passando na sua frente? Oh, meu Pai, a única explicação que a gente tenha é o Senhor realizar um milagre, de fazer uma cirurgia dentro de cada um de nós, de tirar a nossa mente e pôr a mente de Cristo, de tirar o nosso coração e colocar o Teu Espírito aqui, meu Pai. Faz essa cirurgia em mim, faz essa cirurgia em nós, Espírito Santo. Faz essa cirurgia na minha geração. Que essa seja uma noite de morte, que essa seja uma noite de fim, de game over para o nosso eu. Que seja uma noite de arrependimento, que seja uma noite de virada de chave, que seja uma noite de mudança, que seja uma noite de novo nascimento. Aleluia. Eu não vou fazer apelo, eu apenas oro pelo seu coração, eu oro pela sua vida. Busque a Cristo, se agarre com Ele, creia, deseje o nós de Jesus Cristo. É nisso que está a alegria completa, a alegria eterna. Em nome de Jesus. Podemos cantar esse refrão mais uma vez? Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Servo dos nossos irmãos, e Ele cresça, e eu diminua. Não tem problema. Podem me chamar de estúpido, podem me chamar de burro. Não tem problema. Importa ter a aprovação do meu Pai eterno, do meu amado Salvador. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. E esse seja o apelo do nosso coração todo santo dia. Infinita humildade, servo de todos. Aleluia, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é a nossa alegria. Amém, amém.